É, é uma pergunta que nos possibilita falar um pouco mais, já que o irmão começou a mencionar aí, um pouco mais do nosso curso. Perguntas escatológicas. Como o irmão falou, são 101 respostas. E para quem não sabe, dessas 101, quase 30% refere-se ao sermão profético, também conhecido como sermão escatológico, ou sermão do Monte das Oliveiras, o sermão profético do Senhor Jesus, que está lá em Mateus, capítulos 24 e 25, Marcos, capítulo 13, quase todo o capítulo, e em Lucas você tem ele, parte no capítulo 21 e também uma pequena parte no capítulo 17. Nós encontramos o sermão assim, em partes diferentes de um determinado livro, de um determinado evangelho, porque o sermão naquela época não era como hoje. Hoje o sermão tem começo, meio, fim, tem introdução, tem isso. A gente pensa num sermão, assim, um sermão expositivo, ou que seja um sermão temático. Mas o sermão, quando a gente fala do sermão do Senhor Jesus, ele ia andando e falando, ele ia respondendo perguntas, ele falava, ele estava perto do templo, ele ia andando, daqui a pouco ele já estava ali no monte e tal, aí alguém perguntava alguma coisa, ele ia andando. Veja, o último sermão de Jesus está lá em João, ele está falando no cenáculo, daqui a pouco ele diz, vamos daqui e tal, e ele continua falando, o sermão continua, do fim do capítulo 13 de João até o capítulo 17, que ele encerra com uma oração sumo sacerdotal. Agora, falando do sermão profético ou sermão escatológico, olha, eu vou recomendar esse curso, porque, como eu dizia, das 101 respostas que a gente apresenta, que nós apresentamos aqui, né, 27 delas, né, veja, se fosse 100, ficaria fácil você saber o percentual, né, 27%, né, do livro seria perguntas sobre o sermão profético. Mas como são 101, se você fizer uma conta, isso vai chegar em quase 27%, 26,70 e Alguma pouco aí. coisa. Exatamente. Então, veja, quase 30% deste curso destina-se a responder perguntas sobre o sermão profético. Mas por que isso, irmão Ciro? Porque entender o sermão profético do Senhor Jesus é fundamental para quem deseja entender a escatologia. Você nunca vai conseguir entender a escatologia se você estudar só Daniel e Apocalipse. Às vezes alguém pensa, não, eu vou estudar o livro de Daniel, eu vou estudar Apocalipse e eu vou entender tudo de escatologia. Sim, você vai entender muita coisa, mas você não vai conseguir amarrar os assuntos, porque quem faz com que esses assuntos sejam conectados é o Senhor Jesus, na explicação que ele apresenta no sermão profético. Agora, como entender esse sermão? Aí você tem que tomar tempo com o assunto. Eu vou aqui dar um resumo, mas se você quiser entender, tem que fazer o curso. Olha aqui, eu vou até fazer questão de ler, eu vou abusar aqui, o pastor Hermes está com a garganta. O meu é da primeira edição, o seu aí já é a segunda edição, né? Eu já estou mostrando aqui. Eu já vi, aqui, ó. o seu é a segunda Então, edição. ampliado. Agora que eu me toquei, que eu estou aqui com o Não, livro mas ainda, que é a mas primeira as edição. perguntas são as mesmas. As mesmas, é só a As ampliação das perguntas respostas. as respostas foram levemente ampliadas no que tange, não o conteúdo é o mesmo, mas o conteúdo foi ampliado, né, com mais referências e tal, mas a tese de cada resposta é a mesma, né? Isso não mudou. Agora, se o irmão me permite, como o irmão está com a garganta um pouco prejudicada hoje, Pode eu tomar vou conta. aqui fazer questão, a menos que o irmão queira me interromper, fique à vontade. Mas eu queria só fazer uma menção rápida dessas 27 perguntas. Não vou explicar, porque não dá tempo, é só citar, só para você perceber como você tem que fazer o curso. Se você quiser entender o sermão profético, tem que fazer o curso. Mas olha aqui, ó. 3 dessas perguntas estão no capítulo 3, que tem como título Principais Eventos Escatológicos. Então eu respondo. Eu respondo porque o livro, modéstia à parte, é de minha autoria. Mas então aqui nós respondemos, deixa eu falar no plural, né, porque o curso é do CETAD. Nós aqui respondemos, neste capítulo 2,
três perguntas. A primeira pergunta é: o que é o sermão profético do Senhor Jesus? Depois, essa é a pergunta 11, né? A pergunta de número 12: como entender a pergunta dos discípulos do sermão profético de Jesus? Porque entender a pergunta dos discípulos é fundamental para você entender o sermão, porque Jesus, na verdade, ele foi provocado, né? Ele, claro, já estava ensinando, mas a maioria do conteúdo desse sermão, ela está aqui porque foi uma pergunta tripartida dos discípulos que provocou, né, a resposta do discurso. Então, respondendo rapidamente, olha aqui a primeira pergunta: o que é o sermão profético do Senhor Jesus? É simplesmente, como eu já falei, um sermão fundamental para você entender a escatologia bíblica, né? Aliás, junto com o Sermão do Monte, que nós estamos estudando na escola dominical agora, é o maior sermão do Senhor Jesus. Se você colocar em quantidade de caracteres, é praticamente a mesma quantidade, né? Só que tem uma diferença, porque o Sermão do Monte, ele foi assim, eu até coloquei aqui no texto, né? Diferentemente do Sermão do Monte, que foi público, o sermão profético foi proferido por Jesus na privacidade aos seus discípulos. Porque nós vemos lá em Mateus 24 que Pedro, Tiago, João e também André, eles ficaram espantados com a estrutura do templo e perguntaram para o Senhor Jesus, né? Quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que é uma pergunta tripartida. E aí Jesus começa a responder. Jesus, que já vinha falando, é importante observar que o sermão não começa no capítulo 24 de Mateus. Tomando aqui Mateus como base, Mateus 24, Jesus ali responde a pergunta dos discípulos, mas antes disso, no capítulo 23, no final, Jesus já tinha falado que esta casa ficará deserta. Jesus já tinha antecipado ali, claro, que o templo seria destruído. Então, os discípulos curiosos queriam saber quando serão essas coisas. Que sinal haverá, né, da tua vinda e do fim do mundo? E aí, então, Jesus começa a responder. Aí vem a segunda pergunta, olha que interessante. Como entender a pergunta dos discípulos? Porque isso é fundamental, porque você vê, às vezes, os discípulos perguntando sobre vinda, por exemplo. Quando serão essas coisas? Claro, Jesus tinha falado que o templo seria destruído. Agora, eles perguntaram de vinda. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? De que vinda os discípulos estavam falando? Será que eles estavam falando da segunda vinda de Jesus em poder e grande glória? Estava falando do arrebatamento? Jesus, até então, não tinha falado nada disso em pormenores. Jesus só falaria do arrebatamento no dia seguinte, que está lá em João, no capítulo 14. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E o termo vinda aqui é o termo parousia. Parousia, que diz respeito a uma presença, a uma aparição de alguém que vem para triunfar, né? E eles estavam esperando, claro, que Jesus ele libertasse Israel do domínio romano. Então eles pensavam, como o judeu naquela ocasião, de maneira geral, pensava da restauração nacional de Israel. E os discípulos eram israelitas. Então, eles tinham em mente isso. Eles não sabiam detalhes. Só que Jesus aproveitou essa pergunta e ampliou ali para deixar claro para nós também, por extensão, né? Porque eles são os destinatários originais, mas Jesus, ali, ao ensinar tudo aquilo, ele tinha em mente tudo que toda a cristandade, né, que tomaria conhecimento desse ensinamento. Então, é importante essa pergunta, né? Como entender a pergunta dos discípulos. Uma outra pergunta: como interpretar o sermão profético do Senhor Jesus? E aqui tem uma chave que a gente explica. Qual é a chave? A chave é você entender que a pergunta é tripartida e Jesus também a respondeu de maneira
igualmente tripartida. E você precisa entender também, outra chave importante, que esses dois capítulos de Mateus, 24 e 25, e também Marcos 13, os textos correlatos, Lucas 21 e parte no capítulo 17, tudo isso faz parte da literatura apocalíptica, da mesma forma que parte do livro de Daniel e o livro de Apocalipse também faz parte da literatura apocalíptica. Mas é a literatura apocalíptica profética, não vá confundir com a literatura apocalíptica, que nós podemos chamar de apócrifa, que não tem o selo da inspiração divina. Mas por que eu chamo de literatura apocalíptica profética? Porque uma das características da literatura apocalíptica é não ter uma ordem cronológica, uma sequência cronológica exatamente. E esse sermão não tem. Algumas pessoas querem defender, não, é uma sequência, não tem como e tal. Por isso que elas tentam forçar aí a ideia, né, de que arrebatamento e manifestação do Senhor é a mesma coisa. Mas a Bíblia deixa claro que não é a mesma coisa, porque no arrebatamento o Senhor virá até os ares e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. E na manifestação em poder e grande glória, está claro, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Aí, irmão Ciro, mas então como entender? Uma chave para você entender e interpretar corretamente é saber que a literatura apocalíptica não apresenta uma ordem cronológica. Aqui, inclusive, a chave para você entender é você perceber que Jesus claramente abre um parêntese para responder a pergunta dos discípulos. E depois ele retoma o assunto numa sequência. Porque se não fosse a pergunta dos discípulos e Jesus fosse ensinar o assunto de maneira sequencial, claro que ele falaria primeiro do arrebatamento. Mas como ele responde uma pergunta dos discípulos, e a pergunta foi, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja, três coisas diferentes. Quando serão essas coisas? Queriam saber quando o templo será destruído. Jesus deixa claro, especialmente no capítulo 21 de Lucas, isso está mais claro. Jesus fala da destruição de Jerusalém no ano 70, conforme aconteceu, né? Roma destruiu o templo e a própria cidade de Jerusalém no ano 70, se cumpriu o que Jesus falou. Só que, como a pergunta era tripartida, e ela abrangia também a vinda do Senhor e o fim do mundo, Jesus fala dessas três coisas, não necessariamente em ordem cronológica. Por quê? Porque ele abre um parêntese para responder a pergunta, e a partir do versículo 4 de Mateus 24, ele começa a falar para os israelitas. Por quê? Porque os discípulos faziam parte da igreja nascente, né? Porque a igreja foi criada, formada e feita, então nós podemos usar esse termo, igreja nascente. Ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, foi inaugurada, mas ela já existia. Jesus iniciou a igreja com os seus discípulos, né? A igreja foi criada, formada e inaugurada no dia de Pentecostes. Veja que uma empresa, ela pode existir antes de ser inaugurada, né? Ela pode iniciar as suas atividades, mas depois marcar um dia para a inauguração, para que o grande público possa tomar conhecimento. E isso aconteceu com a igreja. A igreja já existia e ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. Então, é importante você entender que Jesus abre um parêntese e começa a explicar para os discípulos que também eram israelitas o que iria acontecer em Israel por ocasião da destruição do templo no ano 70 e depois no período tribulacional, porque muita coisa vai acontecer em Jerusalém quando Jesus se manifestar em poder e grande glória. E quando ele fecha o parêntese, tendo respondido a pergunta dos discípulos, aí ele começa a falar de iminência e vigilância, né? Ele começa a dizer, daquele dia, ora, ninguém sabe e tal, um será levado, outro será deixado, como foi nos dias de Noé. Isso diz respeito à iminência e vigilância, que agora não diz mais respeito à grande tribulação, à manifestação de Jesus em poder e glória, agora já é uma referência ao arrebatamento. Mas para você entender isso, você tem que tomar tempo com o assunto. Aí então, se o irmão quiser me interromper, fique à vontade. Pode seguir, meu pastor, que eu estou assim, desse jeito.
podendo falar Então, muito pouco. então, aí depois dessas 3 perguntas que a gente responde ainda nesse capítulo 2, por que que as perguntas estão uma parte num lugar e a maior parte em outro? Porque a gente preparou esse material seguindo de acordo com a seguinte metodologia: passar do fácil para o difícil. Porque a gente considera que há pessoas que, às vezes, há pessoas que têm até um bom cabedal, mas elas nunca tomaram tempo para estudar escatologia, então elas precisam conhecer de maneira geral o assunto para depois passar para os pormenores. Então, aqui nesse capítulo 2, em que eu respondo sobre perguntas gerais, aí eu apresento 3 perguntas sobre o sermão profético. Mas é no capítulo 3 que a questão fica mais aprofundada, né? As questões, elas são melhor aprofundadas. Aqui o capítulo 3, né? A partir da página 63, aqui na minha edição ampliada, né? Na sua aí, qual é a página, pastor? É diferente da minha. A sua, Capítulo 3. O capítulo 3 aqui, na primeira edição, ele começa na página número 57. Então, 57. Isso, 57. Muito bem. Na edição ampliada, 63. Mas as perguntas são as mesmas. Então, olha que perguntas interessantes. Agora eu só vou citar para você perceber que não é tarefa fácil você dar um resumo, como o nosso irmão pediu, do sermão profético. Tem que tomar tempo com o assunto. Olha que perguntas interessantes que a gente responde aqui, com embasamento bíblico, com citação de eruditos que falam sobre o assunto, né? Então, veja, o que são as dores de parto e o princípio das dores? Jesus fala disso no sermão profético, né? Porque princípio das dores, Jesus usa ali um termo que é recorrente na literatura apocalíptica, que no grego é o termo Odin, que significa dores, mas dores no sentido de dores que vão aumentando, né? Dores como dores de parto. É uma gradação. As dores, elas iniciam, depois elas vão aumentando, aumentando, até chegar no momento que a mulher vai dar à luz. Então, quando Jesus fala de princípio de dores, ele começa a dizer o seguinte: olha, esses sinais aqui, que na verdade estão acontecendo desde o momento que ele falou isso, né? Porque desde que Jesus falou de princípio de dores no primeiro século, estão acontecendo fomes, estão acontecendo terremotos, só que elas vêm aumentando gradativamente até chegar na culminância. Quando aumentar as dores de parto, que vai ser no período tribulacional, e mais precisamente, como Jesus falou aqui, na segunda metade do período tribulacional, que é a grande tribulação. Porque a gente usa o termo grande tribulação para se referir aos 7 anos, de maneira geral, mas grande tribulação diz respeito mais precisamente à segunda metade, os últimos 3 anos e meio do período tribulacional, como Jesus mencionou aqui em Mateus 24. Então é importante, olha que pergunta aqui que você precisa tomar tempo. O que são as dores de parto e o princípio das dores? Outra pergunta, o princípio das dores já começou? Eu acabei de falar. Essas dores, elas acontecem, né? Esses sinais, são sinais. Ah, irmão Ciro, mas o arrebatamento tem sinais? O arrebatamento não, porque o arrebatamento ele é iminente. Os sinais dizem respeito à segunda vinda de maneira geral. Na verdade, os sinais também, ao fim e ao cabo, se referem ao arrebatamento, porque o arrebatamento é o evento desencadeador da segunda vinda, que compreende 7 anos. Mas, quando nós falamos que o arrebatamento é iminente, é claro que ele não precisa que nenhum sinal se cumpra para ele acontecer. Ele pode acontecer a qualquer momento. Mas os sinais, eles vão mostrando que, na medida que vai havendo uma acentuação, né? Um aumento de tudo isso que Jesus previu, nós sabemos que o tempo do fim está cada vez mais próximo. A pergunta 24, o que significa perseverar até o fim? Muita gente tem dificuldade com isso aqui, né? Porque nós temos que perseverar, ser fiéis até o fim, vigilantes. Quando o evangelho do reino será pregado? Tudo isso está no sermão profético. São perguntas alusivas ao sermão profético. Quando o evangelho do reino será pregado em todo o mundo?
Alguém pensa que para Jesus voltar, o evangelho tem que ser pregado primeiro. Não. Aqui é importante você observar que o evangelho continuará sendo pregado no período tribulacional. A Bíblia fala das duas testemunhas que vão pregar. A Bíblia fala dos 144 mil, que são 144 mil israelitas que serão selados para fazer a obra de Deus. Ali não diz que eles vão pregar, né? Não tem a menção textual de que eles serão pregadores, mas tudo indica que sim, porque eles vão estar a serviço de Deus, né? E haverá salvação no período tribulacional. Então, claro que as pessoas que se converterem também vão pregar o evangelho. Mas além das pessoas que vão se converter, haverá pregadores com uma missão especial, como as duas testemunhas. Então, eles vão pregar durante a grande tribulação. No milênio também haverá pregação. Então, quando diz aqui, olha, o evangelho do reino será pregado em testemunho, então virá o fim. Não diz que então virá a volta de Jesus. Não, virá o fim. Lembra que os discípulos perguntaram que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aqui o texto é claro, é sobre o fim. O evangelho será pregado até o fim. Mesmo no milênio, que alguém pensa que o conhecimento será algo assim que será transmitido, né, de um para outro. Não, haverá pregação. Claro que haverá também o conhecimento intuitivo, eu penso também, porque Jesus vai estar reinando, mas haverá conhecimento, sobretudo, por causa da pregação do Evangelho. Haverá pregadores nos 1000 anos em que Cristo reinar na terra. Outra pergunta, o que é o abominável da desolação? Jesus falou disso, isso aqui é fundamental você entender. Porque aqui tem uma profecia que está ligada àquela lei que a gente aprende em hermenêutica, a lei da dupla referência, né? Que exige pelo menos um duplo ou triplo, muitas vezes, cumprimento. Veja que o abominável da desolação, que Daniel profetizou, no capítulo 9, no capítulo 12, já se cumpriu em parte. Por que se cumpriu? Porque no período intertestamentário, Antíoco IV, também conhecido como Antíoco Epifânio, ele enganou os israelitas, ele se passou ali por amigo deles e depois ele se volta contra os israelitas, ele profana o templo, ele sacrifica porco no templo, ele introduz uma estátua, um ídolo de Zeus no templo e se volta contra os israelitas, provocando depois aquela reação da família dos Macabeus, né? Judas Macabeu, e Flávio Joséfo fala disso com clareza na sua obra, né, que a CPAD lançou ali, publicou, né, ela condensada num livro só, mas são vários livros de Flávio Joséfo, e ele fala justamente disso, mas onde você encontra a pormenorização disso é num livro apócrifo, né, ou nos 2 livros apócrifos de 1º e 2º Macabeus. Né? Então você vê ali, inclusive, a origem daquela festa, né? O Hanukkah e tal, e o surgimento daquele candelabro de 9 braços, né? A Hanukkah, que é diferente da Menorá, que tem 7 braços. E outro dia a gente até teve uma pergunta sobre isso aqui que a gente explicou. Então o abominável da desolação foi justamente isso, naquele período em que Antíoco Epifânio introduziu uma estátua de Zeus dentro do templo. Mas Jesus, no sermão profético, ele disse, olha, quem lê entenda. E aí cita de novo o abominável da desolação como uma profecia para o futuro. E ele deixa claro que aquilo que Daniel profetizou se cumpriu, mas de maneira parcial. Foi apenas uma amostra. Haverá ainda o cumprimento final, que vai ser no período tribulacional. Paulo fala disso em 2 Tessalonicenses 2, né? E também Apocalipse 13, né? Mostra lá também que o falso profeta ele vai fazer com que o anticristo seja adorado. Isso aí é o abominável da desolação, o cumprimento final que vai se dar no período tribulacional. Outra pergunta, qual é a relação entre esse abominável da desolação e a 70ª semana profetizada por Daniel? Olha aí, não dá mais tempo de explicar. Então, qual é a relação entre o abominável da desolação e a 70ª semana de Daniel? Você tem que tomar tempo para estudar. Como as 70 semanas profetizadas por Daniel devem ser contadas? As
pessoas têm dificuldade com isso aí, porque há um intervalo entre a 69ª e a 70ª. Mas como que eu sei desse intervalo? A Bíblia explica a própria Bíblia. Isso é chamado de tempo dos gentios, período dos gentios. É um lapso temporal. A igreja está nesse lapso temporal. Por isso que quando você estuda, quando você lê Apocalipse 12, é interessante que aquela mulher que representa Israel, ela dá luz ao menino, que é Jesus, e quando o menino é tomado, a mulher já aparece lá no deserto, no versículo seguinte, Apocalipse 2:5, o menino, né? Ou seja, é uma referência ao primeiro século, porque foi quando Jesus nasceu. Aí Jesus nasce, ele vive, ele morre, ele ressuscita e ele é assunto ao céu. Isso aconteceu tudo no primeiro século. E aí já acontece um salto no versículo 6, a mulher já aparece no deserto, sendo sustentada por 1260 dias, que é exatamente 3 anos e meio, que é a segunda parte do período tribulacional. Que salto é esse? Por que tem esse salto e não menciona o que está no meio aí? É justamente o lapso temporal, né? Que é o período da igreja, é o que nós estamos vivendo hoje. É justamente o intervalo entre a 69ª semana e a 70ª. Veja como a Bíblia explica a própria Bíblia. Outra pergunta, Deus adiou o cumprimento da profecia das 70 semanas? É o que eu estou falando agora. Como entender os números mencionados por Daniel alusivos ao período tribulacional? A que o Senhor se refere especificamente quando diz fujam para os montes? Muita gente tem dificuldade com isso aqui. Porque o Senhor Jesus disse, ai das grávidas, tem gente que pensa que no arrebatamento a criancinha vai sair do ventre e a mulher vai ali. Não tem nada a ver com isso, tem que tomar tempo também com o assunto. O que é a grande tribulação para os escolhidos? Quem são os escolhidos aqui? Alguém pensa que é a igreja. Não, aqui é uma referência ao remanescente israelita. A Bíblia explica a própria Bíblia. Cristo encurtará o período de sofrimento por causa dos escolhidos? Não. Aqui, quando diz que os tempos serão abreviados, é porque Deus, já na sua presciência, ele não vai acrescentar mais nem um dia mais. O período tribulacional já está determinado, são 7 anos. O que significa a frase, onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias? É porque quando tem um cadáver, as aves de rapina, elas ficam dando volta em torno, e quem olha de longe vê aquilo. Então, quando Jesus voltar, as pessoas vão ver, todo olho verá, né, na sua manifestação em poder e grande glória. Então, Jesus usa aqui um aforismo, não um provérbio, que a gente explica aqui também no livro. O que significa? A tribulação de 7 anos será mesmo global? Sim, porque Jesus descreve o que acontece lá em Jerusalém, mas se você ler Apocalipse, você vê que haverá ali juízos de Deus sobre os 4 cantos da terra. O que significa a frase não passar essa geração sem que tudo isso aconteça? Explicamos na semana passada isso, né? Geração aqui não é literal, né? É uma referência, claro, parecida com o que a Bíblia apresenta, dia do Senhor, último dia, última hora. Não é uma hora de 60 minutos, assim como geração também não é um período ali relativo ao primeiro século, não. É uma referência, claro, ao tempo do fim. Jesus fala do arrebatamento da igreja no sermão profético? Fala. Por quê? Porque eu já expliquei, o sermão profético não está em ordem cronológica. Mas como eu vou explicar tudo isso aqui em pouquíssimos minutos? Você tem que fazer o curso. Olha aqui, eu estou te dando vários motivos para você fazer esse curso, que é um curso barato, em pouco tempo, e você vai aprender muita coisa de escatologia. Ninguém sabe mesmo quando será o arrebatamento da igreja, nem mesmo Jesus, porque Jesus disse, daquele dia ninguém sabe. Claro que Jesus sabe. Quem não sabe somos nós. Quando Jesus disse que não sabia, porque ele, claro, ao se fazer homem, ele autolimitou-se. Mas como? Jesus não é Deus e ele não é o Todo-Poderoso? Como que o Todo-Poderoso pode se autolimitar? Ora, somente o Todo-Poderoso pode limitar o seu próprio poder. Né? Alguém às vezes brinca com aquela frase, se Deus é onipotente, então ele não pode fazer uma pedra que ele não possa carregar. Isso é conversa de agnóstico, de ateu. Porque, na verdade, o Todo-Poderoso, ele pode sim autolimitar. Só ele pode fazer isso. Somente o Todo-Poderoso pode limitar o seu próprio poder. E assim vai, pastor. São muitas perguntas, não dá tempo aqui de mencionar todas.
mas são pelo menos 27 perguntas que nós explicamos neste livro, Perguntas Escatológicas. Respondemos, né? 101 ao todo e 27 sobre o sermão profético.